Boa tarde a todos. A gente está sempre bastante feliz em poder trazer para vocês sempre nas nossas lives temas, né, de importância da atualidade, buscando trazer e elucidar tanto as questões que são mais prementes e que a gente tem que, digamos, tomar pé, ampliar a nossa consciência a respeito, como também trazer caminhos de solução, rotas de elucidação. E o tema de hoje ele é bastante rico, é uma questão que a gente vê aumentando a cada dia, a gente vê as estatísticas não só no Brasil como no mundo, que é o aumento dos quadros de ansiedade. Então, o nosso tema do dia é a ansiedade. E eu começo sempre trazendo alguma provocação para vocês, que é pensamentos que circulam, que voltam, questões que ficam rodando na mente, continuam surgindo, uma tensão que às vezes a gente não sabe nomear, mas sente no corpo, um cansaço que um sono, né, não resolve, o descanso não descansa. Aí a nossa pergunta é: existe isso? Você já passou por isso em algum momento do seu dia, em alguma fase da sua vida? Então, essas questões, se você se reconhece em algumas dessas questões que a gente coloca, então hoje você está no lugar certo. Porque hoje a gente vai conversar sobre o tema da ansiedade, não como um conceito clínico distante, mas como uma experiência real que tem nome, tem corpo, tem causa e tem caminhos de saída também. E que é bastante relevante a gente conversar também. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Gobi, trabalho há bastante tempo na área de saúde integrativa e mindfulness, tanto do ponto de vista filosófico como uma estudiosa e praticante, né, das tradições contemplativas orientais, como no âmbito científico. Fui professora da Universidade de Brasília por muitos anos e também participei ativamente de trabalhos, né, na área de extensão, na UNB, no campo da meditação aplicada à saúde integral para pacientes crônicos e num trabalho de grande riqueza que nos últimos 17 anos que eu tenho atuado e com muita felicidade tendo a oportunidade de ver o quanto as práticas integrativas, as intervenções baseadas em mindfulness têm sido uma grande contribuição para a nossa saúde a nível integral e hoje a gente vai abordar esse aspecto mais especificamente nos quadros de ansiedade. E o que a gente vai abordar? Só para a gente trazer um resuminho bem básico aqui dos tópicos que a gente vai tratar, eu mostro aqui para vocês um pequeno quadro, um resumo dos tópicos que a gente vai colocar para vocês. Começando o que é ansiedade, causas de um perfil silencioso, sintomas, por que é importante o tratamento precoce, depois o que é mindfulness dentro daquilo que a gente traz em uma abordagem mais profunda, né, integrando tanto sua origem filosófica oriental como pesquisas atualizadas no âmbito da medicina, da psicologia, das neurociências, benefícios para a ansiedade, como é que a gente pode integrá-la aos tratamentos nos quadros de ansiedade e vamos fazer uma breve prática para que vocês possam ter também uma noção de como, às vezes, apenas 5 minutinhos podem nos dar um alívio muito grande. Então, dando continuidade, o que é ansiedade, afinal de contas? Gente, a ansiedade é uma resposta fisiológica do organismo, é uma resposta evolutiva e em doses normais ela é necessária para nós. Ela é um sistema de alarme do cérebro e, claro, se eu vou atravessar uma rua, vem um ônibus correndo e eu preciso acelerar e sair para não ser atropelada, o que acontece? Imediatamente
há essa reação fisiológica necessária, né, do sistema nervoso que ativa a chamada resposta de luta e fuga, ou resposta de luta, fuga ou congelamento, que faz uma maior descarga de cortisol, dos hormônios aí do estresse, né? O coração acelera e então aumenta o impulsionamento do sangue nos músculos e aí eu consigo correr e me livrar daquele perigo. E por que que a gente fala que é uma resposta evolutiva? Porque imaginem que há milênios, né? Os homens, né, desde os tempos das cavernas, com os grandes perigos, as grandes feras, a luta pela sobrevivência, é um sistema que precisava estar incorporado a esse corpo humano enquanto uma estratégia muito importante. Agora, o problema, ele começa quando esse alarme, né, ele dispara quando não tem uma ameaça real ou quando ele não consegue mais se desligar. E é por isso que a gente tem que fazer aqui uma distinção desde o início. Existe uma ansiedade normal, existe aquela desproporcional que se torna, digamos, mais patológica. E a ansiedade normal surge diante de situações específicas, ela é proporcional e passa quando a situação se resolve. Então, vamos dar uma claridade, né, maior neste tópico. Então, clareando aqui um pouquinho com vocês. A ansiedade normal, né, que a gente diz que ela é proporcional, ela é fisiológica, ela é passageira e ela é útil, enquanto o transtorno de ansiedade e os agravamentos, como a TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é desproporcional, ela é persistente e é limitante, ela muitas vezes é incapacitante. E só para vocês terem uma ideia desses dados, em números, a OMS coloca a ansiedade como a maior epidemia silenciosa do mundo. E uma notícia que não é boa, o Brasil está no topo dessa estatística, porque é o país com a maior taxa de ansiedade do planeta. A gente tem hoje 18 milhões de brasileiros diagnosticados, agora vocês imaginam a subnotificação. E outra coisa também alarmante, depois dos 50 anos, acontecem os tipos mais prevalentes, como o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, a ansiedade de transição de vida. E aqui eu preciso mencionar uma coisa muito importante, porque o que é essa chamada ansiedade de transição de vida ou ansiedade na maturidade? Ele é um tipo que merece uma atenção especial, que é a ansiedade, por exemplo, da aposentadoria ou do período pré-aposentadoria, que a pessoa não sabe o que vai fazer depois de anos, né, naquele ritmo de trabalho, né, muito acelerado, ou às vezes mesmo que não seja tão mais acelerado, mas dá aquela sensação de vazio. O que eu vou fazer a partir de agora? O que mais que também traz ansiedade, que muitas vezes é invisível? As perdas, a morte de entes queridos, o luto, processos de separação, divórcio, o vazio que acontece depois da saída dos filhos, a síndrome do ninho vazio, a perda do papel social, perda de posição profissional. E é interessante, gente, que esses quadros é o que a gente fala, que eu tenho visto muito com os meus clientes e alunos, né, especialmente aí mais na maturidade. É um tipo de ansiedade que ela raramente leva esse nome de ansiedade, então a gente não percebe. E aí vem aquela história, a gente acaba diagnosticando e medicando de maneira errônea, muitas vezes, né? Porque quando aparece essa sensação de desmotivação, desânimo ou inquietação, sensação de inutilidade, medo do futuro ou até dificuldade de desacelerar, de mudar um ritmo, né? E a gente tem que ter essa clareza, à medida que a gente vai mudando de fase na vida, a gente precisa se readaptando e se reinventando, e nem sempre isso é possível. E muitas vezes é o que a gente fala que aparecem esses sintomas e esses elementos que a gente não percebe.
e que a gente às vezes até normaliza como algo normal, né? Então, e a ansiedade que mais cresce hoje nos consultórios, olha que coisa incrível, não é a de pessoas que conquistaram muito na vida, ou que não conquistaram nada, ou que são frustradas, ou que têm problema. Ao contrário, às vezes, muito do que tem acontecido hoje é aquela ansiedade das pessoas que construíram muito, que já chegaram numa posição profissional muito boa, chegaram a um patamar, muitas vezes financeiro e de estabilidade muito legal, né? Mas isso acontece e continua. Então vamos falar agora um pouquinho sobre as causas, né, da ansiedade, como é que elas aparecem, né? Por que que surgem? A gente pode dizer que tem três causas mais claras, né? As biológicas, as causas psicológicas e as contextuais. E eu vou inclusive mostrar, vamos trabalhar aqui mais um pouquinho com com essa clareando um pouco mais aqui, eu acho que ajuda quando a gente consegue compartilhar algumas telas, porque clareia um pouco mais para você. Vamos falar aqui então das causas, né? Então, causas biológicas podem ser, eu posso ter uma propensão genética. A gente tem a questão de mudanças, né, em neurotransmissores, alterações hormonais na perimenopausa, na menopausa. Então, a gente tem, por exemplo, queda de estrogênio, impacta diretamente, né, a nossa regulação de humor, e isso gera ansiedade. Enfim, esse desequilíbrio de neurotransmissores que acontece também na maturidade. A gente tem as causas psicológicas que vão desde aquele perfeccionismo crônico que a gente precisa ter quando está, né, nas nossas rotinas e atividades profissionais, uma necessidade de controle, dificuldade de estabelecer limites e uma identidade construída inteiramente em torno do desempenho. A gente tem a chamada identidade baseada em performance. Se a gente não performar bem conforme a sociedade exige, nós mulheres nos nossos múltiplos papéis profissionais, mães, esposas, etc., isso é um agravamento, eu acho, mais difícil ainda. E as causas contextuais, como hoje a gente já comentou, o excesso de redes sociais, os estímulos digitais, essa cultura de alta performance como valor absoluto, uma aceleração do tempo e perda dos chamados rituais de desaceleração, né? Então, a gente está com esses elementos, eles são muito fortes, né, aí para a gente, e é preciso o tempo todo a gente estar prestando atenção nesses sintomas. E outra coisa que é muito interessante também, e existe um perfil que raramente é nomeado como ansiosa. É aquela pessoa que acorda cedo, resolve tudo, está sempre disponível. À noite, quando finalmente a pessoa deita na cama, a hora que coloca a cabeça no travesseiro, aí vem aquela loucura. É a tal mente do macaco louco, vem tudo, fica repassando as coisas, começa o que a gente chama de ruminação, né? E fica lembrando do que aconteceu, os conflitos que teve, o que pode dar errado amanhã, enfim. Dorme mal, a pessoa acorda cansada e no dia seguinte faz tudo de novo. Por fora é uma pessoa de sucesso, mas por dentro é uma pessoa exausta em um estado permanente de alerta. E essa pessoa raramente lembra ou teve o nome de que isso é ansiedade, mas acha que é assim mesmo, que é a responsabilidade do trabalho que a pessoa escolheu, é isso que ela precisa fazer para o seu sustento material, mas isso tem nome, isso tem saída, né? E a gente precisa lembrar aqui também que a ansiedade, ela é uma experiência total
multidimensional, por quê? Porque ela acontece no corpo, ela acontece na dimensão emocional, na dimensão espiritual, na dimensão interrelacional, né? E o nosso corpo ele é impactado pelas emoções, pelos movimentos ininterruptos do pensamento acelerado, e isso tudo se rebate na nossa conduta, nos nossos comportamentos. Então, gente, que a gente pode observar e que a gente chama a atenção também de vocês para esses elementos? A gente tem os sintomas. Quem é que vocês vão observar agora? Quem é que já sentiu isso? Sintomas físicos, tensão muscular, sabe, aquele negócio, a mandíbula travada, aquele peso nos ombros, aquele pescoço com dor aqui na região dos ombros, do alto dos ombros, coração acelerado, fadiga crônica, sono que não restaura, desconforto gástrico ou gastrointestinal, que mais? Sintomas emocionais, irritabilidade desproporcional, medo sem causa, hipersensibilidade, sensação de vazio, dificuldade de sentir prazer. Que mais, gente? Sintomas cognitivos são aqueles pensamentos que circulam e voltam. Dificuldade de concentrar, aí é como se a mente ficasse tão agitada que a gente perde essa capacidade. Às vezes, um sintoma que é muito estranho, mas muita gente tem isso, que é quase um medo crônico, uma catastrofização, tudo pode dar errado. Quem já não passou por isso? É interessante. Nos programas, nos cursos de meditação, sempre tem alguém que fala. Eu lembro demais de um aluno meu, um funcionário aqui de embaixada, um estrangeiro, que falava: cada vez que algo vai bem na minha vida, eu fico pensando, qual é o próximo problema que vai acontecer? E ali ele já entrava naquele quadro de ansiedade. Então é incrível isso, essa catastrofização. Que mais? A sensação de que a mente está sempre ligada. E mais, sintomas comportamentais, evitação, procrastinação, por paralisia, sabe? A pessoa tem que fazer uma série de coisas, mas já não aguenta e procrastina, ou uma hiperatividade como fuga, ou está sempre muito ocupada para não sentir. E outra coisa que é mais grave, que é mais complicada, que são os comportamentos disfuncional, que é quando a pessoa busca, muitas vezes, claro, inconscientemente, para aliviar, encontra, por exemplo, no excesso de comida ou no excesso das telas, no passar horas e horas lá no celular, né? Ou os workaholics que vão trabalhando sem parar, ou as buscas disfuncionais no álcool, na bebida, no fumo, enfim, né? Ou nas drogas lícitas também, né? Enfim, agora, se você reconhece que tem algumas dessas coisas, já passou por elas, não tome isso como habitual. Então, a gente chama atenção porque esse é um começo desse prestar atenção, porque o nosso corpo fala e o corpo não mente. E ele avisa antes que um adoecimento mais aprofundado, um adoecimento mais grave pode acontecer. A maior questão aqui é, será que eu estou disposta a ouvir o que meu corpo está me dizendo? Essa é uma questão, gente, que é muito, muito importante. Bom, e agora a gente entra num outro tópico aqui que é fundamental. Por que a gente não pode adiar esse olhar mais profundo e esse cuidar quando esses sintomas, essas questões que a gente está colocando começam a aparecer? Porque a gente tem pelo menos 5 consequências do adiamento em olhar e cuidar quando essas questões são percebidas. Primeiro, o risco disso se tornar crônico, porque o sistema nervoso aprende um estado de alerta como padrão e passa a funcionar nesse estado automático, vira um padrão nosso de comportamento que é disfuncional.
é como, e aí? O cérebro se reconfigura para funcionar nesse modo ansioso. E reverter isso exige muito mais tempo e esforço do que a prevenção. Então, a gente sempre diz que a observação precoce, eu falo isso em qualquer tipo de adoecimento, é sempre a melhor saída. É o melhor momento que a gente tem de perceber e tomar medidas, né, para não acontecer o agravamento. Segunda questão muito importante são as comorbidades que aparecem, porque a ansiedade evolui para uma depressão maior, aí vem o esgotamento, o burnout. As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo, ainda hoje. Um comprometimento cognitivo, uma debilidade cognitiva e assim por diante são as consequências. Que mais? A pessoa vai se tornando desanimada e vai acontecendo o isolamento progressivo, né? Principalmente na transição para a aposentadoria na idade madura, a pessoa começa a evitar situações, evita sair de casa, vai ficando mais desanimada, evita responsabilidades, sai de relacionamentos e o mundo vai encolhendo, a pessoa vai ficando mais isolada. E isso progressivamente, gente, só traz prejuízos, né? A gente tem que aprender a modular, né? Quarta questão que é muito importante são os comportamentos disfuncionais ou o que a gente chama de muletas comportamentais, que são o quê? O álcool, o fumo, os sedativos, a compulsão, as diversas compulsões. Compulsão por jogos hoje, que acontece muito, compulsão pelo celular, ou no caso das pessoas ativas, o excesso de trabalho. Todas essas são formas de amortecer, né, de dar um amortecimento para aquilo que não foi tratado na sua raiz. E quinto, a perda de qualidade de vida. Piora a qualidade do sono, com sono desregulado, há também maior risco de doenças mais graves, porque diminui também a nossa imunidade. Perda nos relacionamentos, perda no prazer, na presença, no sentido, enfim, e a ciência é clara. Intervenções nas fases iniciais têm taxas de melhora e de remissão muito maiores e com menor dependência da medicalização. Então, cuidar da ansiedade não é uma fraqueza, é inteligência emocional. E o melhor momento para começar é sempre agora, no momento em que isso é percebido. Ok até aqui, gente? E vamos agora falar que caminhos a gente aponta para isso. É claro que todo caso de agravamento, conforme o momento em que tudo isso é detectado, é preciso entrar com ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda terapêutica, enfim. E como é que entram as intervenções, as chamadas intervenções baseadas em mindfulness, que são hoje aprovadas e validadas pela OMS por um número imenso de pesquisas que vêm estudando os efeitos benéficos, né, das diversas técnicas, mas aqui em especial a gente está trabalhando com mindfulness, né, que foi uma das modalidades, né, de meditação bastante estudadas no Ocidente e aí nos últimos 40 anos. John Kabat-Zinn, que foi, hoje é professor emérito, né, da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, ele traz e populariza, né, o conceito de mindfulness enquanto a consciência, um estado de consciência que emerge quando se presta atenção intencionalmente no momento presente, sem crítica, sem julgamento. E este processo, como é que eu desenvolvo essa característica de ser consciente, ter essa consciência não julgadora e trabalhar com esta consciência ao longo da minha vida cotidiana? Eu desenvolvo estas características, este ser mindful, ser
consciente, trafegar na vida com esta forma de consciência através das práticas e das técnicas de meditação mindfulness, que hoje são bastante conhecidas, mas que a gente precisa compreender que, embora a mídia, os jornais, a gente tem tanta divulgação, YouTube, Google, em todo mundo, mas será que toda e qualquer meditação funciona? Bom, não é bem assim, e a gente precisa de método, a gente precisa de orientação e de ter um embasamento profissional, terapêutico, para que a gente possa melhor utilizar, ensinar e trabalhar com essas técnicas de meditação mindfulness aplicadas à saúde. No caso de hoje, estamos falando de sua aplicação enquanto uma intervenção a ser integrada nos tratamentos e também na prevenção dos quadros mais graves da ansiedade. E por que a gente sabe que funciona? Hoje a gente já tem mais de 7.000 estudos publicados, desde o primeiro estudo do Jon Kabat-Zinn, que desenvolveu a chamada técnica Mindfulness Based Stress Reduction, que é a redução do estresse baseada em mindfulness. A gente teve uma série de desdobramentos e a gente sabe que os efeitos hoje, eles são bastante semelhantes quando há inclusive de medicações. Isso vale tanto para os casos de ansiedade como também de depressão, né, e seus agravamentos. E a ideia central aqui, gente, não é que a meditação mindfulness vai eliminar tudo, não é aplicado a tudo e qualquer coisa, não. O trabalho gradativo, muito bem orientado e conduzido por profissionais qualificados dentro dessa área, podem nos ajudar a mudar o relacionamento que temos com a nossa forma de pensar, de agir, de lidar com o nosso universo emocional e, em consequência, de trabalhar também. Isso se rebate em nossas atitudes e no nosso comportamento. Então, é justamente essa mudança de relacionamento com nós, a partir do autoconhecimento de nossos processos mentais, cognitivos e emocionais, que faz com que a gente tenha um fortalecimento e uma superação relacionada a todos esses sintomas que a gente relacionou aqui. E eu quero agora mostrar alguns dos benefícios que a gente sabe que são bem estudados e são bem já mostrados em pesquisas clínicas, né? Mostrando esses efeitos benéficos, né, da meditação mindfulness nos quadros de ansiedade. Então vamos lá, vamos só para dar um resumo que eu acho importante aqui, que é deixa eu colocar aqui na parte certa, aqui, só para que vocês, inclusive, tomem nota. Benefícios aqui para a ansiedade. Há uma redução desse pensamento automático acelerado, da ruminação, uma melhora na qualidade do sono pela redução do cortisol noturno e melhora da produção de melatonina, o hormônio do sono. Há uma maior regulação emocional por ampliar a nossa janela de tolerância, que é outro conceito muito importante, que é a nossa capacidade, né, que se torna mais elástica de lidar com as nossas, como é que fala, os altos e baixos emocionais, reduz essa hipervigilância corporal. Há uma pausa entre o estímulo e o piloto automático da reatividade. A gente consegue promover essas pausas e uma melhor integração ao tratamento convencional, porque potencializa as terapias e a parte para quem está fazendo uso da medicação. E é claro, gente, ao longo do tempo isso pode ser também dentro, quando se integram a meditação mindfulness aos tratamentos médicos e psicoterapêuticos,
há também a possibilidade da diminuição, feito isso junto com o psiquiatra, com o profissional da saúde, a diminuição e depois até a posterior retirada dos medicamentos, né? Então, só lembrando, mindfulness não substitui o tratamento, mas ele aprofunda imensamente a transformação. Então, a gente tem que lembrar, né, que tudo isso é possível quando a gente trabalha e a gente tem acesso a boas metodologias, a intervenções com profissionais qualificados. E de toda forma, eu considero, gente, que é um dos grandes progressos que a medicina ocidental trouxe das tradições orientais, aprofundou as pesquisas nos últimos 40 anos e a gente tem essas boas possibilidades que a gente menciona aqui para vocês. E como um presente, como um momento agora que eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma breve prática, porque tem as chamadas intervenções de 3 a 5 minutos e tem as intervenções para que a gente possa sentir um pouquinho dos bons efeitos dessas práticas meditativas que podem nos trazer esse alívio, essa melhora dos quadros ansiosos e principalmente prevenir para quem já trata que tenha esses sintomas, poderão passar a integrar essas pequenas práticas. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês para sentadinhas aí, uma posição confortável. A gente vai fazer uma breve prática aqui de alguns minutos para que a gente possa sentir um pouquinho os efeitos de breves pausas, né, com um breve exercício de meditação mindfulness. Então, sentadas em uma postura confortável, ao ouvir o meu sininho, nós vamos iniciar. Em uma boa postura que permita que vocês estejam ao mesmo tempo confortáveis, mas também alertas e conscientes. Eu peço que vocês voltem a atenção para a sua respiração nesse momento, apenas observando como a respiração acontece naturalmente em você agora. Nesse primeiro momento, procurando observar sem modificar só como você respira, procurando observar no seu corpo as partes que se movimentam mais quando o ar entra, quando o ar sai. Se é a região do peito, se é a região da barriga. Trazendo toda a atenção e a sua presença para o seu corpo e para a respiração. E agora, respirando mais profundamente 3 vezes. Inspirando mais profundamente, mais longamente e soltando o ar de forma mais longa e contínua também. E mais uma vez.
E mais uma terceira vez, inspirando e expirando. E tendo ampliado a consciência do movimento da respiração em seu corpo, observe agora mais um pouquinho o que acontece em você, no seu movimento de pensamentos e de emoções. Veja se surge alguma coisa, se vem algum pensamento. Traga consciência também. Ou se vem algum sentimento ou emoção. Apenas notando a presença, se vem uma lembrança de uma preocupação que é algo que você tem que fazer, ou se sente alguma tensão, se vem alguma emoção que traz alguma alegria ou alguma tristeza, ou alguma tensão ou cansaço, só procure perceber isso agora. E apenas ampliando a consciência para o que ocorre no seu corpo, nas sensações, no movimento da respiração, no surgimento de pensamentos ou emoções, simplesmente observe com abertura, sem crítica, sem julgamento, simplesmente sentindo o que a natureza te apresenta nesse momento para você. E pode ser que você ouça os sons do ambiente em que você está, a temperatura do local, ou algum aroma. Estamos ampliando a qualidade da nossa presença no momento presente, sentindo o corpo, sentindo também o que se passa na mente, no coração, nas emoções. Expandindo a consciência agora da respiração para o corpo inteiro, sentindo o seu corpo sentado, apoiado aqui no presente, nesse local sagrado entre o céu e a terra. Cá estamos, nesse momento, presentes no momento presente. E respirando profundamente, em gratidão por ter se permitido
essa breve experiência de contato com o momento, com o corpo, pensamentos, sensações e sentimentos, respirando profundamente. E ao ouvir o meu sininho, nós encerramos a nossa breve prática de meditação mindfulness. E muito bem. E para encerrar, antes de abrirmos a nossa roda de reflexões, eu quero convidá-las também neste momento para que possamos fazer aqui só o nossa breve mensagem aqui do final, que eu sempre convido a todos que estão aqui participando para que possam, na medida do possível, vir para o nosso momento de convite, né, para aquelas que puderem, aqueles que puderem participar conosco de um momento de diagnóstico deste exato momento atual.